Boa tarde, pessoal. Então, nesse dia aí, quero trazer para vocês aí um vídeo explicando aí qual é o grande problema aí dessa volta aí nos tributos dos combustíveis, né, gasolina, diesel, o que isso pode impactar, né? Apesar da mídia aí que tem falado que isso é positivo, que isso é vantajoso. Então a gente vai estar explicando nesse vídeo aí que não é. Nunca caia na conversa de que aumentar tributo no Brasil vai ser vantajoso. Então nós temos uma mídia aí trabalhando aí, fazendo propaganda aí para o governo. Esse governo desastroso aí que está sendo o governo do PT. A gente não pode cair nessas armadilhas, né? Que é uma mídia manipuladora, uma mídia tendenciosa. Então temos aí que divulgar, espalhar essas informações aí para as pessoas terem a real noção do quão ruim, do quão desastroso está sendo esse governo aí. Hoje nós vamos falar aí sobre a volta dos impostos aí da gasolina, do álcool e do diesel, né? Então o grande problema que fez com que esse governo voltasse a cobrar os impostos, né, o PIS, COFINS ali, que foram zerados, né, em cima da gasolina, do álcool, é que esse governo aí, ele quer gastar muito. É um governo gastador, né, quer gastar mais do que arrecada, né. Então, só para a gente ter uma ideia aí, antes dele tomar posse, já na transição, ele já estava articulando ali a aprovação de uma PEC, né, a chamada PEC do estouro, ou PEC do rombo, que é para aumentar a possibilidade dele gastar com todas aquelas coisas que ele prometeu em campanha, os planos eleitoreiros dele, políticas populistas, assistencialistas, né? Que não é a solução de problema de país nenhum. Pelo contrário, leva o país para o buraco. Como fizeram na Venezuela, como estão fazendo na Argentina. Tá? A melhor maneira que você tem de ajudar a população é criando condições para gerar emprego. E gerar empregos de qualidade. Investir em industrialização, enfim. Para ter empregos ali com valor de mão de obra, valores salariais mais altos. Né? Então o que acontece? Esse governo é um governo gastador. Então uma série, além desse da PEC do rombo, uma série de medidas que ele vem tomando, aumento de salários, né, que vai chegar a 26%, salários de deputados, senadores, ministros, até dele mesmo, né? Isso vai gerar um efeito cascata, recordes de distribuição de dinheiro para artista, Lei Rouanet. Isso é a última prioridade, gente. Tem que ter, tem, mas tem coisa prioritariamente aí, né? Educação, saúde. Isso é essencial. A cultura é importante, mas tem coisas mais essenciais. O país não vai desenvolver sem educação. As pessoas não têm qualidade de vida sem saúde. A nossa saúde está legal? Está boa? Não. É horrível. Né? Se fosse tão boa, ninguém fazia plano de saúde. Se a educação fosse boa, ninguém colocava, quem tem condição, né, não colocava filho em escola particular. Aí você vai ficar distribuindo dinheiro, 10 bilhões. Então são esses gastos aí e vários outros que vão voltar. Investimento, pegar nosso dinheiro e mandar para outros países que já estão devendo a gente, que já são caloteiros. Então toda essa política gastadora, que é a política do PT, é só olhar para trás. O Lula pegou do Fernando Henrique uma dívida PIB de 50%, a Dilma entregou com 84%. Praticamente dobrou. Então o que acontece? O governo é gastador, ele acha que é o Estado que vai resolver todos os problemas. O que eles fizeram foi deixar um cemitério com 14 mil obras inacabadas, deixar um Estado com uma dívida PIB quase dobrada e deixar mais da metade das famílias inadimplentes.
para entregar um crescimento pífio, um crescimento de PIB acima do crescimento populacional, que foi em torno de 1% em todo o mandato do PT, enquanto outros países aí cresceram, multiplicaram a sua renda per capita em várias vezes, em 5, 10 vezes, alguns até em 100 vezes, e a gente parado no tempo, com esse atraso, né? Então, voltando lá, o governo quer gastar demais, né? Quer ali governar a base de troca de favores, dar cargos, dar emendas, né? Agora orçamento secreto, né? Está autorizado, ninguém mais critica isso, né? Então é um governo gastador. E para ele cumprir ali, pelo menos a lei de responsabilidade fiscal, né? Que eles já querem também derrubar isso, mas para ele cumprir, ele precisa de aumentar a arrecadação. E como é que ele vai aumentar a arrecadação? Voltando a cobrar os tributos que foram ou retirados ou reduzidos, né? E além disso, criando novos tributos. Né? Então, um exemplo aí, ó, essa reportagem da CNN, dizendo aí, ó, PEC do estouro, tá? Esse IFE é Instituição Financeira Independente, é um órgão lá do Senado. Tá? Mas várias outras instituições também fizeram pesquisas até com cenários piores. A XP, por exemplo, contratou lá um escritório para fazer uma pesquisa com um cenário muito pior que esse. Só para vocês terem ideia, a dívida PIB do Brasil hoje está em 73%. Tá? O cenário até 2031, ela aumentando para 95%. Catastrófico, tá? Em relação ao PIB. 95% da dívida em relação ao PIB. Tá? Ou seja, o governo, voltamos aí a um governo gastador e que não produz nada. Não deixa legado nenhum. Tá? Então, exemplos aí de aumento de gasto. Presidentes, deputados e senadores começarão 2023 com aumento de salário. Reajuste salarial será de 27% para a cúpula do Executivo e 16% aos parlamentares. Só isso representará um impacto de 178 milhões em 4 anos aos cofres. Óbvio que isso aí é muito mal, porque isso vai gerar um efeito cascata. Os deputados estaduais, os demais funcionários do judiciário, todos também vão querer um aumento de 27% a 30%. Aonde isso vai parar? Então não dá, não tem condição. Outro exemplo aí, o Ministério da Cultura terá um orçamento recorde de mais de 10 bilhões só em 2023. Então são exemplos aí de que o atual governo é gastador. Vai querer gastar mais do que arrecada. E não é à toa que desde 2010 o Brasil está fechando em déficit primário, ou seja, gasta X, mas não consegue arrecadar X, arrecada menos. E o rombo vai só aumentando. Ano passado, em 2022, é que depois de 12 anos o governo fechou em superávit primário. Tá bom? Isso aqui é uma chamada curva de Laffer. O que ela diz? Ela diz que aquela linha de baixo ali, o eixo X, né, a linha horizontal, ela está simbolizando a quantidade de tributo, o percentual de tributação. E a linha ali vertical, que representa o eixo Y, que é o T maiúsculo, está representando a quantidade em valor absoluto a ser arrecadada. Obviamente que próximo lá do T0, se o governo bota um imposto muito baixinho ou quase zero, ele não vai arrecadar nada. Isso é óbvio. Mas existe um ponto de saturação que está representado ali pela letra T com asterisco, que diz que a partir daquele ponto ali, se você começar a aumentar tributo, você diminui a arrecadação. Né? Então, o que acontece? Óbvio que o Brasil já passou desse ponto de saturação. A gente é uma das maiores cargas tributárias do mundo. E arrecadamos pouco. O que aconteceu no passado? O governo, ele zerou um monte de alíquota de IPI. Ele
reduziu ali o ICMS, ele zerou o PIS/COFINS e vários outros impostos que ele zerou. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o resultado disso no final? O Brasil bateu recorde de arrecadação ano passado. Isso é uma prova, isso é um fato. É uma prova de que essa curva aí, ela funciona. É uma teoria que, se aplicada na prática, ela vai surtir efeito. E eu ainda acho que o governo passado poderia ter reduzido ainda muito mais impostos. Teria aumentado a arrecadação. Porque várias pessoas deixam de pagar imposto, várias, porque não consegue. Ou ela paga o imposto e morre de fome, não consegue botar comida em casa, ou ela só nega. Tem vários setores que são assim. Principalmente os pequenos varejistas, pequenos comerciantes, não conseguem pagar o imposto. O cara até quer pagar, mas se ele pagar, ele morre de fome. Nossa, as leis trabalhistas são muito onerosas, a carga tributária é muito muito desproporcional em vários setores. Então, muitas vezes, se o trabalhador, o empresário, o microempresário, ele tiver um incentivo, uma redução, ele vai querer pagar, porque tem muita gente que passa a vida inteira com esse medo de chegar um fiscal lá e fechar o negócio dele. E ele não vai ter condição de pagar a multa, essa é a verdade. O problema é do Estado brasileiro, precisa rever isso. E outra coisa também que acontece quando você aumenta impostos, você desestimula o setor produtivo. Então, empresas grandes, que muitas vezes já tem seu custo ali marcado pelo mercado, o seu preço, né, de venda marcado pelo mercado, ele não consegue aumentar o seu preço. O mercado já precificou, e aí você coloca um tributo a mais ali, o que esse camarada vai fazer? Ou vai reduzir o lucro e muitas vezes vai fechar no vermelho. O que ele vai fazer? Vai fechar as portas, vai investir em outro país. Aí a arrecadação também vai cair. Então esse gráfico aí, essa teoria aí chama curva de Laffer. Ela explica isso. Escrevam isso, esse governo está criando um monte de tributo. Esse governo está aumentando, retornando um monte de tributo. Vocês vão ver o que vai acontecer com a arrecadação, ela vai cair. E aí ele vai querer aumentar ainda mais. Ele vai querer ainda mais aumentar ainda mais impostos. E vai cair ainda mais, aí ele vai voltar à situação de déficit primário. Déficit primário, vai fechar no vermelho, mas ele tem que pagar as contas. Ele não pode ficar devendo, senão ele entra no risco de calote. O que acontece? Quais são as consequências disso? Como é que o governo paga as suas contas? Com a arrecadação, mas a arrecadação está caindo, porque ele só está fazendo merda. Emissão de títulos. Emissão de títulos, emissão de dívidas, né, para captar dinheiro e pagar. O que acontece? Para ele emitir títulos, é como se ele estivesse imprimindo dinheiro. Vai chegar uma hora que ele já vai... Todos os bancos, por exemplo, que compram a maioria dos títulos, já vai ter comprado todas as cotas de títulos, e ele precisa de mais. O que ele tem que fazer então? Qual é a outra saída? Aumentar a oferta monetária. O que isso vai provocar? E você tem um aumento de oferta monetária maior do que o real crescimento do país, você vai gerar inflação. Isso é a maior causadora de inflação. Quem sente mais a inflação? Os mais pobres, os assalariados, que vão perder poder de compra. As coisas vão ficando mais caras e o seu salário não acompanha. Seu poder de compra não acompanha. O povo vai ficando mais pobre. Observem a situação da Venezuela. 90% lá na linha da miséria, morrendo de fome, comendo lixo. Olha a inflação deles como é que está. Perguntem para os mais velhos que viveram na década final da década de 80 e início da década de 90, que o Brasil chegou a ter 80% de inflação ao mês. Não é ao ano, não, é ao mês. Perguntem como é que era
Foi uma das piores fases que o Brasil já passou. Desemprego lá em cima, ninguém queria investir no Brasil, enfim, foi uma tragédia. Então, o risco de aumento de inflação que isso pode provocar, tá? Todas essas medidas que o governo está fazendo, quem mais vai, a cada 20 anos aqui, nos últimos 20 anos, não é imposto não, imposto todo mundo sabe quanto paga. Eu estou falando de inflação, que é o imposto oculto. Nos últimos 20 anos, quem ganha de 1 até 2 salários mínimos entregou um ano do seu trabalho, do seu suor para a inflação. Entregou um ano do seu trabalho para a inflação. Sabem por quê? Vou dar um exemplo aqui desse ano. A inflação está em torno de 6%, podendo chegar a 8% no final do ano. O governo deu um reajuste para quem ganha salário mínimo, acima da inflação, né? O salário teria ficado em 1.296, aí ele botou 1.320, R$24. R$24 significa mais ou menos para quem ganha um salário mínimo, 1,5%, né? 1,5%. A partir de março, o seu salário, a inflação já está comendo o teu salário. Porque ele só vai reajustar, ele sempre reajusta depois que a inflação já pegou boa parte do teu ganho, do teu poder de compra ali naquele ano, e ninguém está percebendo isso. Em 20 anos, você entregou um ano do teu trabalho para a inflação. É por isso que o povo brasileiro está ficando cada vez mais pobre. Tá? E nunca aumentar tributo vai ser bom. Por causa dessa, uma coisa vai puxando a outra. Você desestimula a produção, a arrecadação do governo cai, ele emite mais dívida, imprime mais dinheiro, aumenta mais a inflação e deixa o povo cada vez mais pobre. E quem é muito rico vai embora do país, vai investir em outro país. Tá? Aí o governo começa a fazer uma série de besteiras. As coisas começam a sair do controle, começam a ficar mais caras. O que começa a fazer? Intervenção em preço. Intervenção em preço. Então vou dar um exemplo aqui do que vai acontecer, do que já aconteceu. Por exemplo, no governo da Dilma, a gasolina começou a ficar mais cara, né? O que ela fez? Congelou o preço do combustível. Mas alguém paga essa conta, gente. Dinheiro não brota em árvore. Quem pagou essa conta? A Petrobras. A Petrobras teve um prejuízo de 100 bilhões. Essa reportagem aí da revista Exame, da época. Petrobras, política de preço da era Dilma custou 100 bi. Na época, tá? É como se fosse hoje uns 250, 300 bilhões. Quase a metade do valor da empresa foi pelo ralo, por causa da dona Dilma. Isso é muito mais do que... Obviamente que também foi outro problema que acabou com a Petrobras, a corrupção. Mas isso aí ficou muito mais caro para a Petrobras. Custou mais do que toda a Lava Jato junta. A crise financeira da estatal de 2015 foi produto de anos de superinvestimentos, investimentos ineficientes. Eu vou explicar por quê. E caixa reduzido devido ao congelamento dos combustíveis. O que acontece, pessoal, na Petrobras? A gente tem quantidade de petróleo aqui suficiente para o nosso mercado. O grande problema é que o petróleo não é só tirar ele e botar no tanque dos carros, não. Tem vários níveis de petróleo, vários tipos, várias com viscosidades diferentes, enfim. E aí, quem vai fazer o refino desse petróleo para transformar, por exemplo, no diesel comum, no diesel S10, já é mais fino, no diesel, na gasolina comum, na gasolina aditivada, são esses níveis de refino. A maioria das nossas refinarias são da década de 70. Elas não refinam tudo. E aí o que acontece? Esses investimentos aí que o governo fez, ele simplesmente foi dinheiro pelo ralo. Ele não atualizou as refinarias, ele não construiu novas refinarias que pudessem refinar todo o nosso petróleo para abastecer todo o mercado nosso interno, né?
E aí o que acontece? A gente precisa então comprar de fora uma parte desse petróleo mais refinado. E é a parte mais cara, óbvio. É por isso que o preço de petróleo tem que ser pareado com barril petróleo, que é internacional, não é o governo brasileiro que decide, é uma commodity, é um produto comercializado em larga escala, consumido em larga escala. E também dólar, toda commodity é negociada em dólar. Então se o dólar está lá em cima e o barril petróleo está lá em cima, a Petrobras vai comprar, vai importar, né? Ela compra lá de fora mais caro. O que fizeram então no governo da Dilma? Não, Petrobras compra lá fora mais cara e vende mais barato aqui, porque o preço está congelado. Ela absorveu todo esse prejuízo, e o prejuízo foi de 100 bilhões na época, como se fosse hoje uns 200 a 250 bilhões. Metade do valor de mercado da empresa. Acabou com a empresa, por isso que a empresa ficou vários anos. Ela teve que entrar num plano de desinvestimento. A Lava Jato ajudou bastante também a ela estancar o sangramento. Porque foi muita corrupção também, muita gente, muito apadrinhado político que não sabia nem o que estava assinando. Gente lá, cabide de emprego lá do PT, né? E aí o que acontece? Olha o que estão voltando a fazer tudo de novo. Vocês estão querendo acabar com a lei das estatais, que é o que blindou a Petrobras da mão do governo corrupto e incompetente, né? Foi criado lá no governo Temer a política a PPI, política de preços internacionais, ou seja, se a Petrobras está comprando mais caro lá fora, ela tem que vender mais caro aqui também, não tem outro jeito. O problema foi o governo que não aproveitou a época das vacas gordas da Petrobras e investiu. O governo do próprio PT investiu, fez novas refinarias. Só para vocês terem ideia, eles fizeram uma refinaria lá em Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, que ela não refina a parte mais cara, ela também importa, tá? Ela não produz, ela não funciona hoje em 100% do seu potencial, em torno de 70%, 80%, e ela poderia ter custado 10 bilhões de reais. Sabe quanto que ela custou? 100. Para onde foram esses outros 90? Incompetência, corrupção, né? Ineficiência. Então é isso que fizeram com a Petrobras e quase quebraram. Então a Petrobras teve que entrar num plano de desinvestimento. Outro exemplo aqui, a Petrobras, pesquisem sobre um navio chamado navio João Cândido. Esse navio, ele foi construído no estaleiro, lá em Pernambuco. Ele foi tipo um Frankenstein, ele foi todo montado errado. Ele ficou 2 anos, um navio de quase 300 metros de comprimento, que carrega 180 mil barris de petróleo, 180 mil toneladas de petróleo, tá? Dá muito mais do que isso, quase 1 milhão de barris de petróleo. Esse navio ficou 2 anos sem poder navegar. 2 anos de dinheiro da Petrobras ali, ó, empacado, e dá prejuízo. Por quê? Porque ele tem custos. E esse navio não fazia nada, foi incompetência. Então foi uma série. Tem um episódio lá da refinaria, lá que todo mundo ficou sabendo de passadinha, enfim, é uma série de merda que fizeram com a Petrobras. Tá? E aí o que acontece? Tudo isso está voltando de novo. A Petrobras, eles vão acabar com essa lei das estatais, vão botar um monte de político lá dentro. Eles vão acabar com a política de preço internacional. A Petrobras vai comprar combustível lá, preço que tiver na época. Às vezes o barril petróleo está acima de 100 dólares e o dólar a 6 reais. Ela vai pagar caro lá e vai vender barato aqui. Eles vão quebrar de vez a maior empresa do Brasil. É uma empresa que, por exemplo, ano passado deu, eles falam tanto dos dividendos, mas ela dá dividendo para o próprio governo também. Ela deu 80 bilhões, como o maior dono dela é o governo. Ela deu 80 bilhões de dividendos, de lucro para o governo. Fora o que ela pagou de impostos, quase 300 bilhões de impostos. Então só aí já são 380 bilhões que pode ser o quê? Usado no social. Usado para dar um aumento digno ali para o Bolsa Família, por exemplo, para as pessoas que realmente precisam. Usado para investir em educação, enfim, uma série de coisas. Esse dinheiro vai embora, a Petrobras vai pagar muito menos de imposto, porque vai faturar muito menos. Ela vai fechar no vermelho. Em vez do governo pegar, entrar nas receitas do governo, isso vai virar
prejuízo, como foi nos governos do PT. As estatais davam prejuízo por causa dessas medidas que eles tomam e acham que é certo, e vão voltar a persistir no erro. O que acontece? Isso vai fazer com que o governo se endivide ainda mais, aumente ainda mais seu endividamento, tendo que vai aumentar a sua dívida PIB, obviamente, tendo que emitir mais título, imprimir mais dinheiro ainda, causando mais inflação, e o pobre pagando ainda mais a conta. Todos pagam a conta, mas quem mais sofre com isso é o mais pobre. Ele precisa entender isso, que esse governo está sendo o maior inimigo dele. Tá bom? O governo continua naquela série de erros, né? Congela preço, muda a política de preço, né? E aí as coisas começam a sair do controle. A inflação começa a subir cada vez mais, ele congelou o preço, cai a arrecadação, e aí ele começa a tomar outras medidas. Exemplo, imposto sobre exportação, para que tenha abundância dessa mercadoria, porque ficou caro mandar lá para fora. O importador, no caso lá de fora, ele vai deixar de comprar do Brasil, ele vai comprar de outro país que não tem essa alíquota. Aí aqui vai sobrar aquele produto. Os próximos 3 meses vai ter queda de preço. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O que aconteceu agora com essa queda de 1% aí no preço da carne? Foi outro problema. Foi o problema da vaca louca. A China interrompeu a compra da carne no Brasil, né? No caso ela, as importações dela. E aí teve uma abundância de carne aqui. A carne cai o preço. É lei do mercado, lei básica do mercado. Aumentou a oferta, cai o preço. Aumentou a escassez do produto, ele fica mais caro. Só que o que acontece? Tem que pensar que o produtor brasileiro, que tinha todo o seu cálculo feito nisso, todas as projeções de médio e longo prazo feitas em cima desse valor, que mesmo que seja cíclico, mas tinha uma certa previsibilidade, ele vai começar a ter prejuízo. Ele vai fazer o quê? Vai parar de produzir ou vai reduzir a produção. Meses depois, aquilo vai ter escassez no mercado e vai disparar o preço. Vou dar um exemplo onde aconteceu isso. A Argentina. O governo lá, para se eleger, fez a mesma coisa que o Lula fez. Propaganda prometendo churrasco e cerveja para o povão. Né? E aí todo mundo caiu nessa conversa fiada. Beleza. O que ocorreu lá então? A carne continuou subindo de preço, né? O governo colocou um monte de tributos, né? Tributou a exportação da carne para poder ter sobra de carne no mercado interno, e a carne caiu o preço. Ele cumpriu a promessa populista dele que ele fez para o povão. O que isso aí fez? Desestimulou o produtor de carne. As pessoas começaram a reduzir produção. Aí teve, 3 meses depois, começou a ter problemas de escassez de carne, a carne disparou o preço. Disparou. Então, essa matéria aí, ó, do Globo, imposto sobre exportações de petróleo, tira a competitividade da indústria e pode virar tributo permanente. Ainda tem isso, disseram que esse tributo aí é temporário. Isso pode virar um tributo eterno. A avaliação foi feita por entidades de analistas do setor. A alíquota será de 9,2%. Tá? Então, são a tal das medidas intervencionistas, né? Fora outros problemas que o governo pode fazer, que a dona Dilma, por exemplo, fez. Manipulou, inclusive, dados de inflação. Então, a inflação, o IPCA, por exemplo, é medida ali numa cesta de produtos. Né? Aí você pega, reduz tributos ali dessa cesta, mas aumenta em outro que não entra. Você está mascarando a inflação. Vocês têm alguma dúvida que eles vão fazer isso? É surreal. Então, o que acontece? O governo, ele não vai aceitar a gasolina mais cara, porque o povo vai para a rua reclamar. E ele vai, né, congelar preço, vai botar ali um preço tabelado.
sendo que muitas vezes a Petrobras vai comprar esse petróleo de fora, porque ela não refina tudo, caro, e vai absorver esse prejuízo. Isso aconteceu no governo da Dilma. A Petrobras ela ficou, inclusive, sem pagar muitas empresas que prestavam serviço para a Petrobras, fecharam as portas. Muita gente perdeu emprego por causa disso. Tá? E depois de muitos anos aí, com essas políticas que fizeram aí, recuperaram a Petrobras. Mas ela vai voltar para a mesma situação anterior. Vão estragar a empresa novamente. Tá ok? Obviamente que isso que estão fazendo na Petrobras farão em outras estatais também. Várias outras medidas macroeconômicas erradas. Por exemplo, retroceder em algumas reformas que foram feitas, né? Interromper algumas concessões que já estavam a caminho ou que já foram feitas, rever, né? Vão tentar fazer isso tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, outra coisa que a Dilma fez para poder baratear na canetada a conta da energia elétrica. Existiam contratos do governo com empresas de energia elétrica, concessões. Ela, de maneira unilateral, na canetada, no autoritarismo mesmo, foi lá e cancelou esses contratos, revogou esses contratos e fez novos, com um preço fixado, ou seja, intervenção em preço, coisa que falta de segurança jurídica, porque é um contrato já assinado, né? E intervenção em preço. Vão voltar a fazer isso de novo, é questão de tempo. Tá? Então, todas essas medidas, elas reverberam no mercado como um todo. E é por isso que saiu agora essa semana uma pesquisa aí com 82 gestores dos maiores fundos de investimento no Brasil, ou seja, é gente que entende. É gente, o fato do camarada ali ser um gestor, ele tem uma equipe enorme atrás dele, uma equipe de analistas, mandando vários relatórios com dados oficiais. Não tem nada de narrativa ali, de viés político, não. Tá? Então, cada gestor desse de um fundo tem toda uma equipe, uma estrutura, com gente capacitada, gente que sabe do que está falando por trás dele. Não é qualquer um, não é comentaristazinho político, de economia ali com viés político da televisão, não. Que muitas vezes fala merda. É gente que não está nem aí se o governo é de esquerda ou de direita, ele quer resultado. Tá bom? Então, desses 82 aí gestores, né? Essa pesquisa foi feita aí pela Genial, que é uma corretora, né? Contratou aí o Instituto Quaest. Ela mostrou que 98% desses gestores acham que a política econômica do Lula está na direção errada. E 94% do mercado financeiro não confia no presidente. Mas isso é óbvio. Detalhe, a maioria desse pessoal aí apoiou o Lula, tá? Essa instituição aí, não adianta o camarada ser gado ali, ser, né, não querer compreender toda essa situação catastrófica que nós estamos vivendo. De falar, não, essa Quaest aí, pessoal, só para vocês terem ideia, o dono dela já foi marqueteiro da Dilma. Tá bom? Se pegarem as pesquisas eleitorais feitas por essa Quaest aí, todas elas davam resultados muito fora da realidade em prol do Lula. Foi ela que chegou a dar 31% de voto para o Bolsonaro. Só para vocês terem ideia. Então não tem nada de manipulação, não. Isso é a verdade aparecendo. Tá? No Globo aí, pegou como referência a mesma pesquisa. Mercado financeiro, 98% acham que a política econômica do governo Lula está na direção errada. Ou seja, desgoverno. Desgoverno. Do Metrópolis aí, para 98% do mercado política de Lula está na direção errada. Tá? E aí nós vamos continuar vendo matérias como essa. Saiu hoje esse indicador aí. A taxa de desemprego no Brasil tem a primeira alta após um ano. O mercado estava aguardando já estava aguardando uma alta nisso aí, tá? De 7,9, que chegou a mês passado, para 8,3. Ela veio pior do que o que eles achavam, 8,4. E já vários analistas já estão apontando o ponto de inflexão na curva
do desemprego, a curva estava embaixo, o desemprego estava em baixa, ou seja, estávamos tendo aumento de pessoas empregadas com carteira assinada, e agora isso está invertendo a curva e o desemprego vai voltar a aumentar. Veremos notícias como essa também. Brasil vai desacelerar. Eles não gostam de falar que o Brasil vai estagnar, vai piorar. Não, o Brasil vai desacelerar mais que o mundo em 2023. Reportagem aí do Poder 360. E aqui, ó, Lauro Jardim, colunista do Globo, né? Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Bom não é, né? Pelo amor de Deus. Bom não é. Um país que ano passado cresceu 3%, no ano seguinte entrar em recessão. Não dá. Então, pessoal, infelizmente todas essas medidas do governo aí já eram aquilo que a gente esperava, né? Que poderia provocar. As coisas ainda tem pode piorar ainda muito mais. Crescimento pequeno, né? Aumento de desemprego. Lembrando que o país cresce em média 1% ao ano. Então, para realmente ter aumento de riqueza, óbvio que se o país crescer 1% ao ano, né, a sua produtividade também vai crescer. Então, por exemplo, um país igual o Brasil, que cresceu 1%, a população também cresceu 1%, o povo não ficou mais rico 1%, não. A renda per capita é a mesma. Não teve melhoria nenhuma, contando que a curva da desigualdade, da pirâmide social fique a mesma, não se altere. O país não teve melhora nenhuma, não. Então aqui a gente precisa crescer pelo menos 1% ao ano, para o povo não ficar mais pobre. Então, pessoal, é preciso o pessoal entender o que está acontecendo, cobrar, não ficar sendo manipulado pela mídia, tá? Quando tiver manifestações nas ruas, vá com o seu cartaz, vá lá com a sua mensagem. Não queremos aumento de impostos, queremos emprego, enfim, vai para manifestar de maneira pacífica, né? Isso é direito de todo cidadão. A gente ainda está num país livre, né? E enquanto puder fazer isso, vá, porque é o legado que você vai deixar para os seus filhos, netos. Não brinque com o seu voto, não jogue seu voto fora. É a única maneira que a gente tem de mudar. E continue acreditando que o voto pode mudar. Tá bom, pessoal? Então é um recado que eu deixo para todos aí. Agradeço a todos que assistiram, tá? Que ficaram aí até o final. Muito obrigado aí. Se tiverem gostado aí, curtem e compartilhem aí com os amigos aí. E uma boa tarde aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.